Para falar sobre um dos presidentes mais famosos do país, esta é a cidade de JK. No programa de hoje, vamos visitar os cenários que marcaram a vida de Juscelino Kubitschek, ouvir o depoimento das pessoas que conviveram com ele, relembrar fatos que ficaram na história de Minas e do Brasil. Foi na cidade famosa pela extração dos diamantes que nasceu Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12 de setembro de 1902. O batizado foi na igreja de Nossa Senhora da Luz, cenário da minissérie JK. Eu te batizo, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com a morte do pai, surgiram as dificuldades. A família teve que se mudar do casarão da Rua Direita para uma casa mais simples, na Rua São Francisco. Aqui estão as lembranças, o quintal com pé de jabuticaba, fruta preferida do presidente e da irmã Naná, sua grande companheira. A mãe era professora, queria dar uma boa educação para os filhos. Com sacrifício, conseguiu matricular Nonô no Seminário Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus. Eu posso conseguir um pequeno abatimento. Em vez de 50 mil réis, cobraremos 40 mil réis. Tá bem, meu filho. Apertando um pouquinho, vai dar para você estudar no seminário. Ele entrou para o seminário em 1914, aos 12 anos. Finalmente, meu primeiro par de sapatos. História que está registrada numa placa. Foram 4 anos no ginásio. Nos registros, as notas do segundo ano. Juscelino era muito bom em latim, tinha grande facilidade e se dedicava bastante ao estudo do latim. O regime interno do seminário era bastante severo. Juscelino Kubitschek, que tinha 12 anos, acordava às 5 da manhã, assistia à missa e só depois tomava café. Almoço às 10 horas, merenda ao meio-dia, jantar às 4 da tarde, chá com biscoito às 7 horas. E após cada refeição, o recreio, que era exatamente neste jardim. E no máximo, às 9 horas da noite, ele e os outros estudantes subiam para o dormitório, em rigoroso silêncio. Música, uma das paixões de Juscelino, só na hora dos ensaios da banda e do coral. Estes eram os instrumentos. No seminário, os alunos vestiam a batina. Um gesto que era próprio seu era de sempre aparecer nas fotos em meio ao grupo com a cabeça levantada, olhando para longe, olhando para cima. E sempre gostava de colocar a mão no peito, por dentro da abertura da batina, né? O estilo daqueles padres mais antigos. Mas ser padre não estava nos planos do jovem. Juscelino, logo cedo, começou a cultivar o desejo pela medicina. À volta para casa, Juscelino se dedicou aos estudos. No quarto, os objetos pessoais. Aqui ele estudou de 6 da manhã às 10 da noite, se preparando para os exames de medicina, né? Nessa estrutura, ele criou um sistema de rodízio de livros. Ele tinha apenas 6 e bolou um sistema onde ele conseguia, através de trocas, acesso a outras bibliografias e, sendo assim, ele conseguiu uma leitura bastante dimensionada. O jaleco, o receituário, as peças usadas no consultório estão guardadas na casa onde morou. JK se mudou para Belo Horizonte, mas sempre voltava. Os fins de semana eram no sítio das Bicas. Seu Leandro e Dona Lígia já sabiam das preferências do amigo. A gente avisava para ele quando era tempo de jabuticaba. Então ele vinha. Quando chegava,
Não é? Ele chegava, cumprimentava as pessoas, cumprimentava e ia perguntar, onde é que está melhor? Onde é que está melhor? Neste jardim, ele foi recepcionado como prefeito, presidente. Seu Leandro recebeu de Juscelino Kubitschek 2 pastas. Nas páginas, registros de momentos difíceis para o presidente. Triste, abatido, abalado, como eu nunca, sempre ele alegre, sempre ele de espírito elevado. Esse dia ele estava realmente abatido. Esta é a cópia da defesa de JK na comissão de investigação criada pelo governo militar, uma prestação de contas dos bens adquiridos durante a vida pública. Trabalho sem descanso ou interrupção há mais de 40 anos e agora me é exigida justificação para a procedência dos bens que possuo. Jamais supusera, nos momentos mais conturbados de minha vida, que tivesse algum dia de dar tantas explicações sobre tão pouco. Ele falou assim, eles estão fazendo de tudo para que eu me suicide, mas eu sou muito mais forte do que eles imaginam. Seu Milton também tem lembranças do presidente, que foi telegrafista como ele. Juscelino, às vezes, se hospedava na casa da família. Sempre elegante, de gravata, nunca teve cabelo branco. Tanto que eles brincam às vezes comigo, falam, não, estou imitando o grande presidente. O disco é mais uma recordação. O presidente apresenta o grupo de seresteiros de Diamantina. As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. Chegava em Diamantina, a primeira coisa que eu dizia, vai chamar o Antônio, que era meu irmão, Antônio Leite. Antônio chegava e dava aquela gargalhada, Antônio, vamos até a porta de São Francisco, vamos cantar lá. Escadaria da igreja de São Francisco, becos, lugares onde Juscelino se reunia com os amigos para cantar. O grupo de seresta faz o mesmo caminho para homenagear o conterrâneo famoso. Diamantina era o ponto de descanso dele, né? Ele andava tranquilo nas ruas da cidade, porque ele sentia em casa mesmo, e era daqui, e era o nonô nosso, né, de Diamantina. Todo mundo quer ter um pouquinho da fagulha, do brilho que ele teve, né? E eu, felizmente, né, tenho a mesma sorte que ele, ter nascido em Diamantina. No próximo bloco, as histórias do jovem médico e do prefeito que levou o progresso para Belo Horizonte. Estamos falando sobre Juscelino Kubitschek. A próxima reportagem mostra como JK começou a vida política em Belo Horizonte. Mas bem antes disso, foi outro sonho que levou o jovem Juscelino à capital. Aquela partida foi um marco, uma linha divisória em minha juventude. Depois, só voltaria à minha cidade como visitante. Em 1919, Juscelino desembarcou em Belo Horizonte, determinado a estudar medicina, e em 22 entrou para a faculdade. 5 anos mais tarde, a formatura. Começava minha vida profissional num consultório do edifício Parque Royal. Além do consultório, comecei a operar na enfermaria da Santa Casa e dediquei-me de corpo e alma à minha profissão. Foi também nessa época que escolhi como especialidade a urologia. A
generosidade do jovem médico logo despertou atenção. Era um profissional que chegava na Santa Casa, como consta de depoimentos de colegas, em torno de 7 horas da manhã, visitava as enfermarias, os seus pacientes, e jamais teve a mínima preocupação com o problema de dinheiro. Ele preferia atender as pessoas pobres, fazendo viagens com seu próprio carro particular para atender pessoas, arregaçando as calças para atravessar córregos, época de chuva, para atender o paciente pobre, e sabendo que não teria nenhuma remuneração. As histórias do colega de profissão, Dr. Paulo, não esquece. Um grande médico, uma ética impecável, um grande cirurgião, operava muito bem, ele tinha diagnóstico preciso. Muito trabalhava, dava atenção ao doente, acompanhava o doente, se ele operava, ele ia ver o doente de tarde, voltava. Foi também um grande amigo. No casamento de Dr. Paulo, Juscelino estava no altar, foi o padrinho. Em 32 começou a Revolução Constitucionalista. Como médico da Polícia Militar, Juscelino conheceu Benedito Valadares, que o levou para a política, e em 1940 o nomeou prefeito de Belo Horizonte. A administração ousada rendeu a Juscelino o apelido de Prefeito Furacão. Realizou uma obra fantástica aqui em Belo Horizonte. As principais avenidas radiais, né, foram abertas para o Juscelino: a Avenida Francisco Sá, a Avenida Silviano Brandão, a Avenida Antônio Carlos. Mas uma obra iria marcar a administração de JK. Quando ele formou em medicina, ele passou 2 anos em Paris, né, fazendo pós-graduação. E lá ele conheceu o Portinari, logo depois conheceu o Niemeyer. Né? Então, temos conhecimento com eles naquela época. Quando ele foi para a prefeitura, que ele lembrou do Pampulha, ele falou: é aqui que eu vou ter que fazer uma coisa nova em Belo Horizonte. Aí ele chamou o Niemeyer, o Portinari e o Burle Marx e mostrou o que ele queria: o cassino, a casa do baile, a igrejinha, né? Eu quero isso em 24 horas por dia. O Niemeyer trabalhou sem parar, fazendo os esboços. Então, ele viu aquilo, beleza, é isso que eu quero. A Pampulha era a menina dos olhos. Mas só levei Valadares para conhecer o complexo arquitetônico depois que ela já estava pronta. Está uma beleza. Arrojado. Diria mesmo futurista. O casino vai atrair a turistada aqui para Belo Horizonte. Então espere para ver a casa do baile. Essa coisa de baile aí, isso é com o Juscelino. Eu quero ver a igreja. Quem foi que fez? Portinari. Na Pampulha, o jovem prefeito decidiu também se instalar. Quando o conjunto arquitetônico ficou pronto, Juscelino se mudou para esta casa, projetada por Oscar Niemeyer. A construção valorizava o cenário que Juscelino tanto gostava de admirar. Nesta mesa, o político costumava tomar café da manhã com um olhar voltado para uma das suas mais importantes realizações. A casa hoje é tombada pelo patrimônio. Alguns móveis da época, como a cadeira do prefeito, ainda estão aqui. Essa casa, ela sente-se nela aquele ar de política de antigamente, né? Aquilo parece que ficou concentrado aqui também. O pai de Joubert, amigo de infância de JK, comprou o imóvel, mas o lugar ficou nas lembranças do político. Ele pedia ao meu pai, se fosse possível, ceder a casa para ele por uns dias aqui, né? Interessante, a pessoa, um presidente da República, pedir, né, a meu pai, porque ele era uma pessoa muito simples. Outro cenário que marcou a vida de Juscelino em Belo Horizonte foi a igreja Padre Eustáquio. O nome dele está no processo de beatificação. JK conta que era casado há 12 anos e Dona Sara não conseguia engravidar. Um dia o doutor Lucas virou para o Juscelino e falou assim: olha, já fizemos tudo que a medicina pode fazer. Já fizemos de todas as maneiras. Eu digo assim sinceramente, para a Sara se engravidar só se for um milagre. E eu soube que tem um padre aqui agora em Belo Horizonte chamado Padre Eustáquio, que está fazendo milagre. Por que ela não vai lá no Padre Eustáquio?
Então você quer ter um filho? Não há nada que eu mais queira na minha vida, Padre Eustáquio. Dona Sara recebeu a bênção. 10 dias depois, estava grávida. JK testemunhou também outro milagre que acreditava ter recebido. Ele próprio, que era médico, sofria de uma infecção de garganta e ele dá esse depoimento e assina o depoimento, tendo recorrido a todos os recursos, não debelava essa infecção. O Padre Eustáquio o abençoou, conforme ele diz, às 11 horas da manhã. Na mesma tarde, na tarde do mesmo dia, ele já não tinha mais nada, estava completamente curado. Do governo de Minas à presidência. Lembranças dos tempos de campanha e da construção de um sonho. Espere para ver no próximo bloco. Sobre Juscelino Kubitschek. O presidente, que nasceu no cenário colonial de Diamantina, construiu uma das cidades mais modernas do Brasil. A próxima reportagem mostra JK rumo à presidência, caminho que ele começou se candidatando ao governo de Minas. 2 meses de campanha, 168 cidades visitadas. Seu Bruno registrou a corrida de Juscelino para ganhar votos. Ele era o mais simples da comitiva, mais bacana, ele molecava, ninguém acredita nisso. As histórias, o crachá oficial, as máquinas, fragmentos de um passado que orgulha o fotógrafo. Ele inspirava confiança. Eu fiquei impressionado. Eu fotografei ele em maio de 1950. Ele encontrou comigo em 58. E você é o Bruno, que tinha mania de me fotografar no meio das moças e das senhoras. Ele era carregado, a gente chorava. Eu nunca vi um homem igual o Juscelino. Ele tinha um poder, ele começava a falar, ninguém conversava. Impressionante. Com a promessa de investir em energia e transporte, Juscelino foi eleito governador de Minas. Nos braços do povo, quem leva o povo no coração, tinha sido um mote da minha campanha. Ele tomou posse em 1951 e, seguindo a tradição da época, foi morar no 3º andar do Palácio da Liberdade. Este palácio está uma ruína, Juscelino. É indigno de você, indigno de Minas Gerais. É preciso limpar, renovar, reformar. Dona Sara decorou o palácio. Juscelino mandou fazer a piscina nos jardins, onde dava muitas festas. As comemorações mais importantes, né? Que a sociedade era convidada, então ele recebia aqui. Como governador, Juscelino criou hidrelétricas, abriu estradas, industrializou o estado, fez vitrine. Em 55, deixou o governo de Minas para fazer campanha. Considerou meu partido como credencial decisiva para apresentar-me candidato à presidência da República a obra administrativa que eu realizei no governo de Minas. Minha fé é a vossa fé. Marchemos e trabalhemos juntos com o único e alto pensamento de tudo dar
para que o Brasil não seja apenas o país do futuro, mas se transforme de fato na grande nação do presente, que pode ser e deve ser. Aos 53 anos, chegou à presidência da República prometendo para o Brasil meio século de progresso em 5 anos. Levou para a política nacional o estilo mineiro. Uma vez tem uma greve da UNE famosa, né? A UNE ia fazer uma greve muito grande, o que ele fez? Ele convocou o presidente da UNE, a diretoria da UNE, para o palácio. Pôs o presidente da UNE no lugar dele, presidente, sentou do lado dele. Aí a situação do país é essa. Não que dá para dizer assim, agora você, no meu lugar, você vai julgar. O cara tomou um susto, não, então não tem mais greve, acabou a greve. Ele ganhava assim, quer dizer, nós odiávamos, assim, né, com pressão. Na presidência, o grande projeto da vida política de JK, a construção de Brasília. O urbanista Lúcio Costa fez o plano piloto e o arquiteto Oscar Niemeyer desenhou os prédios. É uma cidade ao mesmo tempo derramada e concisa, urbana e bucólica. Me parece que ela será monumental. O presidente estabeleceu o prazo. A nova capital foi erguida em apenas 3 anos e 10 meses de trabalho. O Juscelino acabava muitas vezes de jantar no palácio, no Rio de Janeiro, e mandava preparar o avião. Naquela época, no início, era um DC-3. E ele ia para Brasília. Nós íamos para o aeroporto com jipe e caminhonete iluminar a pista para o avião do Juscelino descer. Lá é tudo plano, né? Então nós íamos onde ia ser a Praça dos Três Poderes. Nós chegamos lá, Praça dos Três Poderes, só tinha mato. Aí ele falava assim, ali vai ser o Congresso, ali vai ser o Palácio Planalto, ali vai ser o Palácio Supremo. Mas ele falava como se estivesse vendo. Nós olhávamos para o outro e falávamos assim, o homem está doido, não é possível. A inauguração foi em 21 de abril de 1960. Pegaram o sino de Tiradentes, levaram o sino de Tiradentes. Então quando foi 11h30, 15 para meia-noite, mais ou menos assim, quase chegando meia-noite, apagaram as luzes todas da cidade. Quando foi meia-noite em ponto, o sino de Tiradentes começou a bater. Aí de repente acenderam as luzes ao som do hino nacional. Aí depois a mão no rosto começou a chorar. Aí tem o retrato do cabo assim, ó, as lágrimas correndo. De emoção. Ele falou que foi a maior emoção que ele teve na vida. Ele teve medo até, não só não teve infarto, porque a emoção era muito boa. Entendeu? Mas que ele chegou a quase perder o ar. Em 1961, Juscelino deixou a presidência. Quando os militares assumiram o poder, JK foi cassado e obrigado a deixar o país. Em junho de 64, ele foi para a Europa. Chegou a voltar ao Brasil um ano depois, mas ficou aqui pouco tempo. Só em 67, Juscelino retornou definitivamente do exílio. De volta ao Brasil, mas sem direitos políticos, JK virou fazendeiro em Goiás. No domingo, 22 de agosto de 1976, ele morreu em um acidente de carro na Via Dutra. Para algumas pessoas, Juscelino foi vítima de um atentado. A suspeita nunca foi comprovada. Quase 30 anos depois da morte que comoveu o Brasil, JK ainda é um mito. O programa sobre JK está na internet e você sabe o endereço globominas.com/terra de Minas.
No fim de semana que vem, nós vamos mostrar atrações da terra do presidente, história e belezas naturais na região de Diamantina. Não perca, eu vou esperar você. Uma ótima semana e até lá!